Boa tarde, gente. Hoje tão quente aqui. Olha a situação dessa planta aqui, toda murcha por causa do sol, ó. Os tomates são mais resistentes. Mas... E também o sol tá muito quente, esperando esfriar, porque assim, para mim ficar aqui nessa varandinha tem que ser ou de manhã, quando o sol ainda não tá muito quente, ou depois que ele se põe. E no verão aqui o sol se põe tarde. Mas vamos lá, para a glória de Deus, fazer a leitura de hoje, da liturgia diária, do aplicativo. Tem 3 leituras bíblicas lá, de livros diferentes da Bíblia. Eu, porém, faço só a primeira leitura, ok? Esse aplicativo é da Igreja Católica. Para você que acha que Igreja Católica não lê Bíblia, eu não dou conta de ler os versículos diários que tem. Eu não dou conta. São 3 leituras, eu só faço a primeira. Eu não dou conta de fazer. E é de domingo a domingo, de segunda a segunda, é todos os dias. Eu fico observando como que as pessoas gostam de debochar da Igreja Católica, gente. Como que as pessoas gostam de ficar dando ouvido para esses pastores por aí que põem inimizade contra a Igreja Católica, porque assim as pessoas ficam na igreja deles. Uma pessoa que ela fala mal da Igreja Católica para ganhar membro para a igreja dela, ela é desonesta. Ela é de uma desonestidade tão grande, vocês não têm ideia. E ela ainda entra na cobiça. Ela está cobiçando. As pessoas que elas tiram pessoas da Igreja Católica para a igreja delas, falando mal da Igreja Católica, ela entra no pecado da cobiça. Você sabe o que é isso? Está lá nos 10 mandamentos. Mas as pessoas só sabem falar sobre as imagens. Mas ela não percebe que ela tá cobiçando as pessoas da Igreja Católica para levar para dela, porque senão a dela não existe. Se não falar mal da Igreja Católica para levar as pessoas para o salão do reino, lá, X. Se não falar mal da Igreja Católica para não levar para... Senão a congregação X, o salão X, a igreja X, vai ficar vazia. Então a gente tem que falar mal da Igreja Católica para a gente trazer esse povo para a nossa igreja. Porque afinal de contas nós somos melhores. Pecado de prepotência, arrogância, inveja, cobiça e maledicência. Essa palavra aqui veio por último agora. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E maledicência. Ok? Vem comigo, Jesus. Me abençoe a leitura aqui, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente... Acabou-se o tempo das pessoas ficarem fazendo politicagem nas igrejas. Fazendo cabeça de quem não estuda a Bíblia. Um protestante que vai estudar profundamente vai para a Igreja Católica. Mas um católico que não estuda, que não conhece a Bíblia, que não vai na missa, não anda em santidade, é o candidato número 1 para a igreja protestante. Vocês sabiam disso? O protestante, quando ele começa a estudar muito a história da igreja, tem um monte aí, tem um monte de canais na internet que dá os depoimentos das pessoas. O protestante, quando ele começa a estudar, ele volta para a Igreja Católica. O católico que não estuda, não conhece a Bíblia, que não conhece a importância da missa, da Eucaristia, da santidade, ele é o candidato que vai para a igreja protestante.
E vocês acham que lá ele vai mudar? Vocês acham mesmo que lá eles vão mudar? Vocês acham mesmo que lá eles vão mudar, gente? Mas as pessoas, ela está preocupada só com o número, ela não está preocupada com mudança, né? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, vem conosco Jesus. Que as pessoas aprendam a pensar, em vez de ficar repetindo o que os outros falam pela internet. Não, pior que as pessoas ainda vêm querer me convencer com fofoca de pastores que ficam falando mal da Igreja Católica. Para levar membro para a igreja dele. É a cobiça. É a maledicência. É injustiça. Vem conosco, Jesus, cubra-nos. Meu Deus, santo é teu nome. Vamos lá. A primeira leitura de hoje está em 1 João. Hoje ele sempre vem um profeta. Às vezes cai algum livro dos apóstolos. Mas normalmente ele vai para profeta, né? Hoje caiu para João. Eu fiz essa carta de João. Eu fiz anteontem, eu fiz essa carta de João aqui. Que é 1 João capítulo 4. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui direito. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, eu fiz essa leitura anteontem, lá no meu canal eu faço no Facebook, depois eu passo no meu canal do YouTube. Tem uns que eu não passei ainda, mas está lá ainda na página do Facebook, Bíblia Diária Helena. Então vamos lá na leitura. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus. Okay? Quem não ama não chegou a conhecer Deus. Só que esse amor aqui, gente, não é amor de palavra. Não é eu te amo, tapinha nas costas, abraço, antebeijo. Não é esse tipo de eu te amo. Ok? Quando a pessoa te agrada, faz o que você quer, a coisa mais normal que tem é se falar que ama ela. Naturalmente, automaticamente, já sai. Agora, quando você faz o bem a uma pessoa que ela às vezes te insultou e você faz o bem para ela, isso que é o verdadeiro amor, e isso é difícil acontecer, ok? Vamos lá. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Na realidade, ninguém conhece Deus. Quando fala conhecer Deus, como é que nós conhecemos Deus? Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, a gente conhece Deus. Através do Senhor Jesus, mas também a gente não viu o Senhor Jesus. Através da palavra dele, nós sabemos que Deus estava nele. Esse conhecer aqui podia ser colocado assim: quem não ama não chegou a conhecer Deus. Ok? Ninguém conhece Deus. Mas quem não ama não obedece a Deus. Não obedece o que Deus diz. Ok? Quem não ama Deus não obedece o que Deus diz. Ok?
Meu Deus, ajuda a te amar. Ajuda que possamos te amar e obedecer o que o Senhor diz, Senhor. Pois Deus é amor. Deus é amor. Mas Ele pune também. E faz parte do amor dele. Até quando... Eu gosto muito das pessoas que falam isso. Até quando Deus pune, é por amor. Vamos lá. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Mas como Filho único? Mas não diz que os anjos são filhos de Deus? Os anjos são filhos, criatura de Deus. Jesus de Nazaré é da substância do Pai. Foi gerado dentro do Pai. Antes de todos os séculos, antes de todas as coisas. Ninguém conheceu Deus sem Jesus, porque tudo que foi feito foi depois de Jesus ter sido gerado de Deus. Não tem assim, eu conheci Deus sem Jesus. Não existe isso. Não existe negócio. Os judeus acham que eles conhecem Adonai, Jeová, né? Jeová é o pessoal lá que fala, né? Tem vários nomes, né? É só também questão de tradução, gente. Estamos fazendo questão... Os judeus acham que eles acreditam, que eles conhecem Hashem, né? E eles rejeitam o Senhor Jesus, né? Só que o Senhor Jesus, aquele que nasceu como homem aqui na terra, ele existe antes de todas as coisas. Não tem como você dizer que crê em Deus e não crê em Jesus. O mundo espiritual sabe disso. O Senhor Jesus tinha que brigar com aqueles espíritos que falavam através da boca das pessoas, espírito das trevas que falava através da boca das pessoas. O Senhor Jesus tinha que brigar para eles ficar calados, ficar quieto. Porque a primeira coisa que eles falavam é você que tu é o filho de Deus. Só o ser humano que é incrédulo. Gente, não existe demônio, nem anjo caído, nem mesmo príncipe da cidade. Não existe ateu. Lá não tem ateu. Tem ateu aqui no meio dos homens. Diz que são ateu, né? Diz que são ateu. Mas no mundo espiritual das trevas não tem ateu. Você já pensou nisso? Não tem ateu. Eles sabem que Deus existe, eles só não obedecem. Eles obedecem assim, tipo, quando é obrigado, assim, tipo, à força. Mas nós vamos obedecer o eterno Deus por amor. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Vamos lá. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. A vida está em Cristo. Nisto consiste o amor. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. A vítima é o sacrifício de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Dar a vida. O amor de Deus consiste em dar seu Filho por nós. Deu a vida do seu Filho por nós. O amor de Deus. Ninguém jamais viu a Deus.
Aqui, ó. O próprio texto fala que ninguém viu a Deus. Lá em cima ele fala que não conhece a Deus. Aqui embaixo já falou que ninguém viu a Deus. Mesmo texto. Se você não prestar... João fala uma coisa assim, daqui a pouco eu falo outra assim, que você fica... Peraí, João, mas é isso ou é aquilo? E também nas traduções vai fazendo, né, gente? A língua que a gente usa... Quando vai passar de um grego, de um aramaico para um português, tem que mudar a forma de escrever para a gente entender. Vamos lá. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco. E seu amor é plenamente realizado entre nós. A gente não viu a Deus, ó, ninguém viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se a gente amar uns aos outros, Deus permanece conosco. Meu Deus do céu, Jesus. As pessoas, elas querem Deus. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Ou então ama o próximo. Porque ele vai estar ali. Ai, como é que a gente faz para atrair Deus? Como é que a gente faz para... Qual é a oração que dá riqueza? Qual é a oração que faz para entrar no céu? Gente, você pode fazer a oração que for. Se você não tiver fazendo o que Deus falou, você não vai entrar no céu. Você não vai. Vem conosco, Jesus. A oração, se ela não tiver o aval de Deus, ela não vai fazer efeito nenhum. Você pode rezar o Salmo 91 vezes, igual eu vejo na internet. Se você não tiver dentro da vontade de Deus, não vai acontecer nada. Nada de nada. As pessoas fazendo barulho ali, não sei quem é. Enfim, vamos lá. Aí. Se amamos aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. Então, se você quer que Deus fique com você, se quer que Deus te ajude, ama o próximo. Ajuda. Meu Deus, ajuda a gente a ajudar, meu Pai. É quem Ele nos deu o seu Espírito. E a prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. O Espírito dele vai nos ajudar a amar. Quem ama tem o Espírito dele. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. Okay? Todo aquele que proclama, que prega, que confirma, que dá testemunho, que vai até a morte se for preciso, com o nome de Jesus de Nazaré, que é todo aquele que proclama, gente, é tudo. Os apóstolos morreram por proclamar o nome de Jesus, ok? Não só eles, mas milhares de pais da igreja. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco. E acreditamos nele. Deus é amor, quem permanece no amor, permanece com Deus. E Deus permanece com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, hoje é a palavra do dia 29/7/2026. E hoje também é o dia que comemora-se o dia de Marta. Marta, irmã de Maria. A Marta, que gostava de fazer comidinha para os outros, ficou nervosa ali porque a irmã não estava ajudando.
Mas Deus ama tanto Marta como Maria. Mas Maria escolheu estar aos pés do Mestre. Tem aquelas igrejas que preferem estar ao pé do Mestre. Tem aquelas outras que fazem as obras de caridade, que vai ajudar o próximo também. Todos serão recompensados. Deus seja louvado, aleluia, amém. Vem conosco, Jesus. Então, vamos lá. Finalizar aqui, ó. Palavra do Senhor. Então a gente viu aqui que Deus vai estar conosco se nós amar os outros. E amar, esse amor aqui, não é dizer eu te amo, mandar coraçãozinho, que agora desses amor virtual aí, misericórdia. Manda coração. Não, gente. É orar pela pessoa que está com problema, sem julgar ela. É dar uma cesta básica se for preciso. Outras coisas também. Vem conosco, Jesus, porque a gente não ama direito. As igrejas hoje, elas só querem encher dentro, vai enchendo, vai ficando inchado, vai enchendo e vai ficando inchado. Mas e lá fora, os necessitados, os que dormem na calçada, passando frio ou calor do fogo, do verão. Não, nós temos que recolher dinheiro para fazer, aumentar essa igreja, trazer todo mundo para cá. Começa a falar mal da outra igreja, as próprias igrejas, o povo vão falar mal da igreja dos outros. Começa a falar mal, não, para vir para cá. Gente, se você estiver na igreja desse jeito, clama a misericórdia de Deus para que haja mudança. As pessoas vão crescer na igreja igual um balão. Vai explodir. Vai explodir. Porque não foi para isso que a igreja foi chamada. Para ficar enchendo igual um balão e não ajudar o próximo. Ok? E eu vos deixo aqui até a próxima. Paz, shalom, que o eterno Deus tenha compaixão de nós, nos ajuda a nós a amarmos o próximo. Amém, amém, amém.